Tem muita gente chamando de silêncio de Deus o que Deus chama de falta de intimidade. Ele é o maravilhoso conselheiro. Sabe, a palavra não pode cancelar aquilo que ela já estabeleceu. Deus não pode mentir a respeito de quem diz ser, porque isso feriria o seu próprio caráter. Então, se Ele diz que é o maravilhoso conselheiro, você precisa entender que existem conselhos de Deus disponíveis para você. Qual porta eu vou entrar? Esse projeto é de Deus ou não é? Essa sociedade é de Deus ou não é? É tempo de avançar ou de recuar? Eclesiastes diz que há um tempo estabelecido para todo o propósito debaixo dos céus. Sabe, uma das respostas para a gente estar vivendo o que a gente está vivendo, e isso é uma linha muito fina, irmão, olha para mim e guarda isso aqui em nome de Jesus. O fato de termos acertado, e eu vou usar esse termo com muito zelo, até aqui, não significa que a gente não pode deixar de acertar a partir daqui, porque existe uma linha fina como um fio de seda que se chama dependência. Essa dependência faz com que a gente não dê um passo até que Ele fale, mas faz também com que a gente não espere um dia para dar um passo quando Ele falar. Então Deus disse façam, a gente fez. Deus disse confia, a gente está confiando. Deus disse alugue, a gente alugou. Deus disse prepare, a gente preparou. E tudo que Ele nos pediu para fazer, Ele respondeu com uma medida maior do que aquilo que a gente já tinha vivido antes dEle pedir algo. Você está comigo? Diga amém. E se eu te disser que estamos nesse novo espaço, estamos sonhando, mas já estamos sonhando com mais um espaço para ampliar esse campus? Alguém consegue crer nisso? E se eu te disser que pelos olhos da fé eu já consigo ver uma universidade cristã no coração da nossa igreja? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que já estamos sonhando e conversando e negociando uma escola confessional trilingüe que vai educar os nossos filhos em 3 idiomas e eles ouvirão a respeito da palavra da fé enquanto estudam? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que muitas conferências que profetizamos há um ano atrás que elas viriam aqui, já estamos conversando e as datas estão sendo fechadas e nós sediaremos conferências de avivamento internacional? Alguém pode dizer glória a Deus por isso? E se eu te disser que nações já estão conversando a respeito daquilo que Deus está fazendo e que aquilo que profetizamos nesse ano, tudo que era grande mais vai se tornar pequeno, já está acontecendo? Será que alguém pode dizer glória a Deus por isso? Será que você pode celebrar Jesus no seu lugar? Aleluia, aleluia, aleluia. Mas como é possível, pastor, entrar debaixo dessa convergência? O que é convergência, pastor? Convergência é você se tornar quem nasceu para ser e você está onde Deus te chamou para estar. Como é possível? Ouvindo o maravilhoso conselheiro. Ele diz comprem, comprem. Ele diz vendam, vendam. Ele diz façam, façam. Ele diz doem, doem. Ele diz parem, parem. Ele diz avancem, avancem. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente permanece em lugares que a gente deveria passar e a gente passa por lugares que a gente deveria permanecer. A palavra de Deus diz que Jesus está dormindo numa tempestade e os discípulos estão desesperados. Jesus dorme e os discípulos se desesperam. Você está comigo? Mas a Bíblia diz que nos momentos finais de Jesus, Malaco, olha isso aqui que forte. Jesus está angustiado. A Bíblia diz que ele sente uma angústia mortal, ele transpira sangue. E ele pede para os discípulos que os discípulos orem. E quando ele retorna, os discípulos estão dormindo. Quando Jesus fala para descansar, eles se desesperam. Quando Jesus fala para eles clamarem, eles dormem. Irmão, o que vai definir a medida e a velocidade da sua jornada de fé é o quão alinhado você está com os batimentos do coração de Jesus. A palavra concordância no original vem de concordes. A etimologia da palavra concordância é concordes, ou seja, corações alinhados. A palavra discordância vem de discordes, corações desalinhados, desconectados. Quando a palavra nos aconselha a caminhar em concordância, é porque a única forma de você viver a plenitude da vontade de Deus é o seu coração batendo na frequência do coração de Deus.
Eu sei o que Ele me pede, eu sei o que Ele espera, eu sei o que Ele preparou, eu sei o que Ele está fazendo. Você já viu alguém que vive 10 anos em um? Você já viu pessoas que estão debaixo de uma estação de aceleração? Significa que alguém ouviu dos céus algo e está se movendo debaixo do que ouviu. Agora, isso não é uma garantia que você vai viver assim para sempre. A gente conhece homens de Deus e ministérios que por um período foram acelerados e por um momento eles estagnaram. Por quê? Porque às vezes a gente aprende um modus operandi para uma estação e a gente quer caminhar debaixo desse modus operandi a vida inteira, mas não é assim que os céus trabalham. Se você não estiver debaixo da coluna, vai ter algum momento que os céus se moveram, as nuvens se foram e você ficou para trás, porque você prefere fazer o que Deus te ensinou no passado. Mas Deus não está preso a um tempo. Existem linguagens de Deus, existem formas de Deus, existem movimentos de Deus que eles são cíclicos. Existe uma janela e essa janela se abre, mas essa janela também se fecha. E para você viver debaixo dessa aceleração constante, para você viver de glória em glória, de mover em mover, de romper em romper, você precisa acessar os conselhos do maravilhoso conselheiro. Você vai discernir tempos e estações. A Bíblia diz que o sábio discerne a todos e por ninguém ele é discernido. A Bíblia diz que o sábio discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele entende como fazer e quando fazer. Eu quero abençoar e profetizar sobre alguém aqui. Levante suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus sobre você um espírito de sabedoria. Você não vai viver debaixo de opinião de homens. Você não vai depender de indicativos naturais. Alguém pode te dizer: olha, a previsão do tempo é chuva, mas eu creio que em alguns momentos nós clamaremos e veremos os céus se abrindo, porque Deus recebeu o nosso clamor. O indicativo financeiro vai dizer: não invista, não é momento para isso. Mas alguém aqui vai receber de Deus uma palavra: coloca todo o teu recurso nesse projeto, e você vai colocar e ele vai prosperar, porque você não se moveu por um indicativo de homens, mas você se moveu por uma palavra de Deus. Em alguns momentos os indicativos dirão: o tempo é de crise, você vai viver em paz. Os indicativos dirão: o tempo é de escassez, você vai transbordar e prosperar como nunca antes, porque aqueles que caminham debaixo da mão de Deus e do conselho que sai da boca dele são como aqueles que não confiam em carros ou em cavalos, mas confiam no poderoso eu sou. Deus disse que vai acontecer, nós cremos, já aconteceu. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar.